Olá pessoal, todos bem? O tema de hoje é tempo, seu inimigo ou seu aliado? Eu preparei um trabalho para a gente conversar sobre esse ponto que eu entendo que ele é essencial. Por quê? É um questionamento da mais alta relevância. Por quê? Porque ele vai definir o destino de uma pessoa, da carreira de um profissional e o destino de uma empresa também, por que não? Então eu tenho aqui, o recurso ele pode ser abundante ou ele pode ser escasso, depende de como você administra e valoriza o seu tempo. Então eu vou colocar aqui rapidamente um diagnóstico da má administração de tempo, considerando crises e dores. Então vamos lá. Constante agitação e correria, é uma questão de crise, né? Situações cercadas de imprevistos, toda hora tem apagando incêndio, todo o tempo, alguém apagando incêndio, correria atrás do problema tal. Pessoas geralmente estressadas e mal-humoradas, claro. Com medo do futuro, né, porque elas ficam incertas, inseguras, porque o presente delas é muito confuso, né? Aí temos aqui entupimento emocional, pessoas bloqueadas com crenças limitadoras, adiarite, que é a famosa procrastinação, ou seja, empurrar as coisas com a barriga, depois eu faço, depois eu vejo, isso eu deixo para depois, vai adiando as coisas, né? E falta de agenda de compromissos, aquela agenda mesmo, agenda física, ou agenda pelo celular, ou agenda pelo computador, mas tem agenda, não guarde nada na memória, porque nossa memória é volátil, né? Agora você lembra de uma coisa, daqui 1 minuto você já esqueceu, já está com outro foco, outra situação. E planejamento precário, aquele planejamento meia boca, né? Então essas são questões de crises e dores que nós temos aqui. Então eu levantei aqui algumas situações que nós temos aqui, comportamento, conduta e reações, né? Então eu levantei aqui baseadas na minha experiência profissional, como executivo, como consultor e como educador. Então eu fiz uma lista aqui de situações, de comportamentos de pessoas reativas e pessoas proativas. Qual a diferença? Uma pessoa reativa, aquela pessoa que reage, né? Ela vai reagindo, a situação vai acontecendo, ela vai reagindo. E o proativo não, ele sai na frente, né? Ele está sempre um passo à frente do problema, da situação, qualquer que seja ela. Então eu vou listar aqui 16 pontos e vou mostrar para vocês a diferença de uma pessoa reativa e de uma pessoa proativa. Vamos lá. Então, quando existe um problema, o que acontece com o reativo? Ele toma providências depois que acontecem. O proativo não, ele procura antever e evitar o problema, que o problema aconteça. Aí nós temos aqui soluções. O reativo, todas elas são paliativas. Agora, o proativo, elas são ricas e consistentes. Então, cada solução que ele traz, ela já é uma solução pensada, etc. Comunicação. O reativo dá pouca importância para ela e o proativo dá grande importância, porque ele entende que a comunicação é a forma eficaz de comunicar uma ideia, de comunicar uma situação, de fazer com que pessoas se interajam de uma forma mais correta, mais adequada. Terceiro ponto, feedback. O reativo ele dá um feedback básico. Agora já o proativo ele dá grande importância para o feedback aqui. Ele dá uma importância por quê? Porque ele dá um feedback 360 graus, né? E todo momento. Então ele interage com os seus superiores, com seus pares, com seus colaboradores, com clientes, com fornecedores, enfim, ele interage com todos, né? A interação dele é a 360 graus. E aí nós temos aqui aperfeiçoamento. O reativo, quando ele é empurrado, ele se aperfeiçoa, enquanto o proativo, ele é parte da sua rotina, ele está sempre o quê? Se reciclando, se aperfeiçoando. Relacionamento, o reativo evita, enquanto o proativo, ele busca com frequência, porque isso faz parte do desenvolvimento dele. Integração, ele pensa mais em si, o reativo, enquanto o proativo pensa em todos. Percebe as grandes diferenças, as importantes diferenças aqui? Desenvolvimento e conhecimento.
O reativo alega que não tem tempo, enquanto o proativo, ele sempre tem tempo e pensa grande, né? Ele está pensando no todo, está pensando na sua evolução pessoal, profissional, do time, da equipe, da empresa, enfim, de todos aqui. Organização e tarefas diárias. O reativo deixa a vida me levar. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a coisa acontecer, que a gente vê como é que fica depois, né? Enquanto o proativo, ele planeja em detalhes. Com relação ao trabalho em equipe, o reativo, ele faz parte. O proativo, ele participa, colabora e traz ideias. Quer dizer, uma pessoa que nunca chega de mão vazia numa reunião, num trabalho em equipe. Ele sempre traz algo para agregar, para somar, para dividir, né? Percebe a diferença, né? Cumprimento de prazos. O reativo precisa ser cobrado porque ele usa aquele negócio da adiarite, né, da procrastinação que a gente já falou, joga para frente. E o proativo, quando ele assume, quando ele se compromete, ele assume. Se ele fala que vai entregar uma coisa em tal dia, ele entrega. Se ele fala que vai fazer tal atividade tal dia, ele faz, né? Então é aquele que executa, aquela pessoa que é realizadora, né? Aí nós temos aqui sugestões de melhorias. O reativo, ele só dá sugestão quando ele é solicitado, né? Ao passo que o proativo, tem uma constante iniciativa de colaborar, de sugerir melhorias. Em termos de visão, o reativo enxerga parte, enquanto o proativo enxerga o todo. Inovação. O reativo, ele tem uma baixa criatividade, né? Porque ele não se compromete muito, não se empenha tal. Enquanto o proativo, ele pensando todo o tempo em inovar, quer dizer, uma pessoa que está sempre ligada em 220 aí, atuando de uma forma ativa, uma participativa, né? E em termos de negociador, qual é a visão de negociador que tem um reativo? Ele vê só de um lado, né? Enquanto o proativo, ele enxerga todos os lados que estão envolvidos na negociação. Percebe que diferença gritante existe um e outro, né? Bem, para encerrar então para concluirmos então essa questão do tempo seu inimigo ou seu aliado, nós vamos fechar com a seguinte questão, né? Então nós temos duas situações aqui que eu apresentei, de uma postura de uma pessoa reativa e a postura de uma pessoa proativa. Então aqui vai caber a você fazer essa escolha, né? Eu vou ser uma pessoa, eu vou ter atitudes reativas ou proativas, só que isso tem consequências, né? Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. Então se você adotar uma postura reativa, vai ter suas consequências, ou a proativa da mesma forma, né? Aqui, reativo, consequências evidentemente mais negativas, e proativa, consequências positivas, né? Que aqui vai certamente alavancar a sua carreira, você tendo uma postura proativa. Sua carreira, sua vida pessoal e para o bem da empresa também. A empresa vai ganhar com isso também em termos de vigor, em termos de ter uma equipe mais integrada, mais comprometida. Então nós temos ainda, você está então, aqui uma questão que eu faço, tá? Você está consciente de suas escolhas, né? Você está escolhendo certo em ser reativo ou proativo? Pensa bem nisso, hein? Que isso vai ter consequências. Obviamente, isso é até uma lei natural, né? Da vida, né? Vai ter uma consequência na sua vida pessoal, profissional, na empresa, como nós já falamos. E você tem clareza de seus propósitos? Você tem claramente aquilo que você quer, onde você quer chegar, o que você quer realizar e concluir? Então pensa bem nisso, tá? E responda para você mesmo essas questões que eu estou fazendo enquanto há tempo, já que estamos aqui falando dele, ok? Um abraço e até a próxima. Um abraço.